Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aqui o cadastro de mais uma ação, a última para esse treinamento, e a gente trouxe uma situação aqui um pouco diferente para poder mostrar, as possibilidades que existem dentro do sistema de gestão do ambiente vivo, para a gente poder trabalhar aí no dia a dia com a nossa gestão e que a gente consiga, realmente usar da forma que a gente precisa, né. Na prática, a gente pode ter várias situações aí. Esse vai ser um pouco diferente, eu não vou ler um texto aqui, mas eu vou explicar, o que que a gente vai fazer aqui para pra poder criar essa ação. Então, eu vou vir aqui para criar ação, eu vou fazer, seguindo o padrão o 03. Aí, o nome aqui, eh, eu já vou explicar o que que vai ser, então eu já tiro o nome aqui. A gente vai fazer uma ação para controlar, para a gente fazer um controle de prazo aí, de uma declaração de movimentação de resíduos anual. A gente tem uma peculiaridade que a gente precisa enviar, essa evidência até 28 de fevereiro de cada ano, então a gente precisa de fazer o envio, da próxima agora no dia 28 de fevereiro. A gente está gravando essa aula aqui no dia 6 de dezembro de 2025, então eu tenho uma primeira evidência para ser enviada em 28 de fevereiro do ano que vem, de 26, e que o sistema siga para mim, fazendo esse controle aí. Eu vou delimitar aqui por 10 anos, a nível de exemplo. E dentre esse período, eu preciso enviar mais 2 relatórios, semestralmente. Então a gente teria também que fazer um controle, do semestre. Eu preciso gerar esses relatórios por semestre, e é eles que eu vou enviar lá no dia 28. Se a gente for pegar até agora o que a gente tem de conhecimento aqui no sistema, o que que a gente poderia fazer? Qual seria o caminho mais óbvio? A gente faria a COND 03, a gente criaria ela com prazo de execução, dos dias contar de hoje até o dia 28 de fevereiro de 2026, e depois a gente faria a COND 03.1 para poder fazer a periodicidade anual dos 10 anos que a gente vai usar de exemplo, e a gente poderia fazer mais uma, que seria a COND 03.2, para fazer esse controle semestral para a gente ter essa evidência e depois fazer um relatório final. Mas aí eu vou trazer uma outra abordagem, até já entrando aqui na parte da gestão do software, da gestão das condicionantes, das evidências dentro do software, que a gente consegue estar usando nesse contexto para esse exemplo. Então eu vou fazer aqui, vou colocar aqui declaração de movimentação de resíduo, DMR. O tipo vai ser monitoramento. Eu vou colocar aqui, a descrição vai ser envio de relatório anual, todo dia 28 de fevereiro, por 10 anos, e, eh, controle de evidência semestral. Então beleza. Aqui eu vou mostrar a primeira possibilidade. Eh, a gente pode, ao invés de criar um prazo de execução aqui e depois seguir com uma outra ação para fazer o controle anual, a gente pode trazer aqui, usar uma data retroativa, e aí eu consigo fazer a periodicidade anual. Eu vou falar que o término é em 2035, pode ser.
6 de dezembro, que é a data de hoje. Vou manter aqui os 15 dias, vou colocar o José Carlos e vou criar. Ah, ele pediu não preencheu não? Não pegou? Então, só corrigir aqui. É, eu não cliquei, ele não pegou. Beleza, então a gente criou a a ação, e agora a gente precisa trabalhar, esse semestral, que eu preciso desses relatórios. Ao invés de a gente criar uma outra ação semestral para fazer isso, a gente tem a possibilidade de trabalhar dentro no próximo nível de detalhe da nossa ação. Então, deixa eu achar aqui a que eu criei, tá aqui. Aqui a gente tem, eu já vou passar por aqui, né. Aqui a gente tem, esse outro nível de detalhe. Eu continuo trazendo aqui os dados da ordem de serviço, aí eu acrescento, o nome da ação, para a gente saber onde a gente está, para a gente se localizar no sistema. Aqui eu tenho os detalhes, então eu tenho o código, eu tenho o nome, eu tenho o tipo, eu tenho a data de início, eu tenho a data de término, eu tenho o percentual respondido, eu consigo saber que ele é uma periodicidade anual, eu tenho aqui o número de dias de notificação, eu tenho a descrição que eu fiz, aí eu tenho um campo para observação de prorrogação. A gente vai entrar nesse detalhe também. E aqui é o seguinte, eu poderia, pegar essa primeira evidência aqui, que é 28/2 de 26, e trabalhar dentro dela. Não vamos usar ela não para a gente pegar um exemplo na prática. Então vamos supor que hoje a gente vai conseguir, fazer o que precisa e vai conseguir fazer uma primeira entrega. Eu nem sei se esse tempo é hábil no dia a dia de vocês, consultoria, mas vamos supor que seja. E aqui, que seria a próxima, que aí a gente está falando de 28/2 de 2027, aqui eu consigo trabalhar o que eu tenho ali no ano de 26, os 2 semestres, para eu conseguir pegar os relatórios dos 2 semestres ali, né. Então, a gente vai clicar aqui, para a gente avançar para mais um nível aqui de detalhe. Vocês vão perceber que a gente vai trazendo as informações para a gente não se localizar onde está e também ter acesso aos dados. E aqui, eh é o que a gente chama aqui de GED, que é uma gestão de documentos. E eu posso, usar internamente, a gente vai ver isso melhor quando acontece o fluxo de eu criei a ação, o meu cliente foi e me respondeu, se eu preciso responder ele de volta, eu vou responder por aqui, a gente vai criando um histórico de respostas, um histórico da comunicação. Só que eu consigo, eh adequar isso a algumas situações, porque, por exemplo, o que que a gente tem aqui? Eu preciso da de fazer um acompanhamento de dos 2 semestres do ano para, em determinada data, eu pegar eu ter acesso a uma evidência, eu preciso desse controle. Então, eu poderia não colocar um arquivo aqui agora, se não for o caso, e preencher os campos aqui. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um tipo de resposta de condicionante, pode ser o nome que ficar melhor para vocês. A data da evidência eu vou colocar, a data que eu preciso do para fechar o semestre ali, então eu vou colocar 30 de junho de 26. E aqui eu consigo ainda colocar uma data de protocolo. Então, assim, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, não seria o caso, porque eu estou fazendo um controle interno para quando chegar lá em 28 de fevereiro do próximo ano, eu já ter os documentos e poder fazer o envio. Mas vamos supor que eu tenho até 30/6 para coletar essa evidência e eu preciso, protocolar essa evidência no dia 10/7. Ou até eu posso criar só,
essa data, deixar ela deixar essa aqui em branco e quando eu for lá e protocolar, eu venho aqui e preencho. Aqui eu posso colocar uma observação, então aqui eu vou falar que é controle interno de relatório e eu vou salvar. Ah, ele tá me falando que o campo de arquivo ele é obrigatório. Então eu vou pegar um arquivo qualquer aqui e vou salvar. Tá vendo? Eu já fiz, esse envio. Então, eu tenho aqui o histórico. Eu do jeito que eu fiz, eu criei um histórico para eu poder acessar e conseguir ver aqui essas datas. Então eu sei que a minha previsão de envio, ela é em 28/2 de 27, mas a data da evidência que eu preciso, ela é 30/6, que é para fechar o semestre, e eu usei o protocolo de exemplo. Eu poderia ter deixado em branco. A gente poderia criar mais uma com a data do próximo semestre, e aí eu teria o quê? Eu não vou criar aqui pra gente não é só exemplo, né. O que que eu teria nesse caso? Eu vou acessar aqui para ver o as minhas ações, e aí eu vou, acessar ela aqui no próximo nível, e aí eu vejo todo o a minha lista. E aí reparem que aqui a gente já tem uma alguns dados preenchidos, porque a gente já começou a trabalhar nessa evidência. E aí eu tenho o tipo da resposta, a data da evidência, a data de protocolo que eu fiz, só que eu dependo de chegar nessa data, de eu ter o arquivo, ele me ser enviado, ou de o cliente me mandar via sistema ou fora sistema, e aí eu ok, eu tenho esse arquivo, para eu dizer que essa evidência foi concluída. E seria vir aqui e marcar no cheque que foi verificado. Nesse momento, essa linha, ela fica, concluída. Eu vou fazer aqui para a gente ver. Essa evidência aqui, ela foi concluída. No nosso exemplo, quando que isso vai funcionar? Como que isso seria feito? Depois que a gente tivesse, eh, feito conseguido relatórios dos 2 semestres, feito lá o protocolo, a data de protocolo poderia ser usada inclusive quando a gente protocolasse dentro dessa data aqui lá no órgão o nosso relatório final. Eu informaria que é a data de protocolo, e aí eu iria concluir. Então, seria, nesse modelo eu criar a ação, criar as evidências, e dentro da evidência eu trabalhar um histórico de envio de arquivo, que pode ser arquivos e informações enviadas pelo cliente final, e pode ser um controle interno, que eu mesmo fico criando e alimentando o sistema para que eu tenha esses dados. Concluir a minha evidência de fato, eu terminei todo o processo para enviar no órgão ambiental, eu venho aqui e concluo. Então assim, a gente tem mais essa possibilidade dentro do sistema para a gente poder trabalhar. E aí aqui a gente já começa a ver um pouco a tela de gestão. Então aqui a gente já está vendo sobre prorrogação, já deu para ver os níveis de detalhe que a gente tem, né, para poder trabalhar. E agora, na próxima aula desse treinamento, a gente vai, um a gente vai usar fazer essa gestão de fato. Então até mais pessoal.